Então, alunos, agora que nós vimos a parte introdutória, vamos começar a detalhar aquelas 4 reações que eu comentei no vídeo anterior. Darei início pela hidrohalogenação de alcenos e vamos ver aqui o mecanismo dessa reação, ou seja, mostrar como que essa reação ocorre. Na hidrohalogenação, estaremos adicionando HCl ou HBr, ácido clorídrico ou ácido bromídrico, aos alcenos ou alcinos. Porém, tanto o cloro quanto o bromo são elementos mais eletronegativos do que o hidrogênio, então esse par de elétrons aqui, das duas ligações são atraídos pelos átomos mais eletronegativos, fazendo com que os halogênios fiquem com carga parcial negativa, enquanto que os hidrogênios ficam com carga parcial positiva. Beleza? Então vou colocar aqui o X, que está representando o cloro ou o bromo, fica com carga parcial negativa e o hidrogênio com carga parcial positiva. O par de elétrons da ligação π vai ser utilizado para fazer uma ligação com a parte parcial positiva do reagente de adição, que no caso aqui é o átomo de hidrogênio. Então, o par de elétrons da ligação π agora está fazendo essa ligação sigma entre o carbono e o hidrogênio. Consequentemente, o outro carbono que estava fazendo a ligação π passou a fazer apenas 3 ligações e por isso fica com uma carga formal positiva. Também temos a quebra dessa ligação sigma do HCl ou HBr e o par de elétrons dessa ligação fica com o elemento mais eletronegativo, que no caso seria o cloro ou o bromo. Então vamos ter também a formação do íon haleto, que vai apresentar 4 pares de elétrons isolados e, por isso, uma carga formal negativa. Essa é a etapa lenta da reação, ou seja, a etapa determinante da velocidade da reação de adição. A segunda etapa seria o íon haleto, formado na primeira etapa, vai utilizar um par de elétrons livres seu para fazer uma ligação com o carbono que está com a carga formal positiva. Então eu tenho aqui agora uma ligação sigma entre o carbono e o átomo de halogênio. O carbono voltou a fazer as suas 4 ligações, então agora ele não está mais com carga formal positiva, e o halogênio, que estava com a carga formal negativa, gastou um par de elétrons livres para fazer uma ligação, também ficou sem carga formal. Então, esse aqui seria o produto da reação, ou seja, um haleto de alquilo. Agora nós vamos falar de uma regra que é chamada regra de Markovnikov, que é utilizada para a gente descobrir qual será o produto principal da reação. Pois nós temos vários alcenos que, ao sofrerem reações de adição, como aqui no caso reação de adição com o HBr, pode formar mais de um produto. Porém, um desses produtos será considerado o produto principal, ou seja, o produto produzido em maior quantidade. Então aqui essa regra de Markovnikov, ela nos auxilia a descobrir qual será o produto principal. Então vamos analisar aqui as duas possibilidades. Nós temos o reagente de adição com o hidrogênio parcialmente positivo, que será o fragmento desse reagente de adição que será atacado pelo par de elétrons da ligação π, correto? O par de elétrons da ligação π vai ser utilizado para fazer uma ligação com a parte parcial positiva do reagente de adição. Duas possibilidades, por quê? Porque o hidrogênio pode se ligar tanto
em um carbono que estava fazendo a dupla, que no caso aqui foi esse, quanto ao outro carbono da dupla, que no caso aqui foi este. No primeiro exemplo, como o hidrogênio se ligou neste carbono da dupla, o outro carbono ficou positivo, então ele tem uma carga positiva no carbono primário, então foi formado um carbocátion primário, e quando o hidrogênio se liga ao outro carbono da dupla, este carbono que fica com carga formal positiva, formando um carbocátion secundário. Como um carbocátion secundário é mais estável do que um carbocátion primário, a reação vai ocorrer com uma maior velocidade por esse segundo exemplo aqui. E por isso que teremos um produto principal da reação. Vamos analisar aqui os dois caminhos. Temos aqui os dois carbonos que estão fazendo a ligação pi. O hidrogênio, que é a parte parcial positiva do reagente de adição, ele pode se ligar aos dois carbonos. Ele se ligando neste carbono, o outro carbono vai ficar com uma carga positiva, formando então um carbocátion primário. Em seguida, o ânion brometo utiliza o seu par de elétrons livres para fazer uma ligação com um carbono positivo, formando então o 1-bromo-propano. A segunda possibilidade seria o hidrogênio, que é a parte parcial positiva do reagente de adição, se ligando neste carbono da dupla, consequentemente o outro carbono ficará com uma carga positiva, formando então um carbocátion secundário. Em seguida, o ânion brometo, com seu par de elétrons livres, vai fazer uma ligação com o carbono positivo, formando então o 2-bromopropano. E o 2-bromopropano será o produto principal dessa reação, porque ele foi formado pelo caminho que tem a formação do carbocátion mais estável, beleza? Um outro exemplo aqui, eu tenho a ligação pi entre os dois carbonos no alceno, que vai ser utilizada para fazer uma ligação com a parte parcial positiva do reagente de adição. Então, aqui no primeiro exemplo, o hidrogênio se ligou aqui neste carbono da extremidade, consequentemente o outro carbono ficou com uma carga positiva. Como ele é um carbono terciário, foi formado um carbocátion terciário, que é um carbocátion muito estável. Em seguida, o ânion brometo, que foi formado pelo rompimento desta ligação aqui, utiliza um par de elétrons livres para fazer uma ligação com o carbono positivo, formando então o brometo de terquebutilo. A segunda alternativa seria o par de elétrons da ligação pi ser utilizado para fazer uma ligação com o hidrogênio, mas só que o hidrogênio agora se ligando neste carbono que estava fazendo a ligação pi, consequentemente o outro carbono fica com uma carga positiva. Como este carbono é um carbono primário, foi formado um carbocátion primário, que é o carbocátion menos estável. Em seguida, o ânion brometo, formado pelo rompimento desta ligação, utiliza um par de elétrons livres para fazer uma ligação com o carbono positivo, formando então o brometo de isobutila, que no caso aqui tem uma observação escrita falando que ele não se forma. Por que ele não se forma? Ele não se forma porque um carbocátion terciário é tão estável,
é muito estável em relação ao carbocátion primário, que a reação ocorre praticamente toda por este caminho. Então, nesse caso aqui, nós podemos até falar que o único produto formado nesta reação seria o brometo de tetrabutila, ou seja, o haleto de alquila formado pelo carbocátion terciário, que é o mais estável. Para terminar essa parte aqui, então nós vamos dar uma definição para a regra de Markov-Nikov, que seria o seguinte: numa reação de adição, a parte parcial positiva do reagente de adição, que no caso aqui foi o hidrogênio, vai se ligar preferencialmente ao carbono mais hidrogenado da dupla ligação. Vou comparar só os carbonos da ligação dupla. Eu tenho um carbono sem hidrogênio e o outro carbono com 2 hidrogênios. Então, a parte parcial positiva do reagente de adição se liga ao carbono mais hidrogenado da dupla para formar o produto principal da reação. E por que o hidrogênio se liga preferencialmente ao carbono mais hidrogenado da dupla? Porque desta forma ele vai estar sempre formando um carbocátion mais estável do que a outra opção de adição. Beleza? Então aqui vou ficando por aqui e acabando a parte de hidroalogenação de alcenos. Valeu e até mais.